Oiê, se você não me conhece, eu me chamo Ellen, sou madrasta de 2 meninas e hoje eu vou comentar sobre o papel da madrasta, como que eu faço por aqui que funciona super bem. Então pega o seu café e vamos conversar. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta, então talvez minha voz esteja um pouquinho diferente, mas vamos lá bater esse papo. Quando eu comecei a me relacionar com meu marido, eu sabia que ele tinha 2 filhas. Na época elas eram mais novas, né? Uma tinha 5 e a outra 7, por aí. E, enfim, eu observei algumas coisas nas crianças, no contexto, antes de entrar nessa relação, que eu já deixei no vídeo, na playlist Papo Madrasta. E quando eu cheguei, assim, né, quando a gente começou a se relacionar, que a gente foi morar junto, que eu convivi mais com as crianças, eu não sabia qual era o meu papel, o que eu tinha que fazer. Por quê? Tem os equilíbrios, assim, né? Tem que ter um equilíbrio entre não ser mandona demais e também não ser omissa demais. Aquela mulher que tudo quer fazer do jeito dela, tudo tem que ser do jeito que ela fala, do jeito que ela quer. E a outra que só, tipo, não consegue se posicionar, que fica calada, sabe? Que não as coisas acontecem e ela não se posiciona. E eu confesso que no início eu era mais omissa, sabe? Porque eu tinha medo de falar algumas coisas, trazer algumas questões e parecer que, por exemplo, mas é filha dele, sabe? Nossa, eu vou fazer isso, mas é filha. Mas será que tem necessidade? Será que ele não vai me entender mal? Será, sabe? Ficava esses questionamentos na minha mente. E eu não sei como que é com você, mas aí eu comecei a me posicionar em casos muito pontuais e que hoje eu vejo que foi muito importante, porque senão, gente, teria virado uma bola de neve. E aí eu teria pego birra das meninas, as meninas não gostariam mais de vir aqui, não gostaria de mim, a gente não gostaria, não ia gostar de mim, não sei se ficou melhor assim, mas enfim, não ia dar muito certo, ia começar a bagunçar a nossa relação familiar. Então, a gente se posicionar no nosso papel de madrasta é um favor que a gente faz pra nossa família, porque senão vira aquela bagunça familiar, onde a madrasta a madrasta não gosta da enteada, a enteada não gosta da madrasta, porque o pai não se posiciona e a madrasta, sabe, começa a virar um inferno, uma bagunça. E aí, que eu vejo? Teve situações pontuais que salvou meu casamento e também salvou a minha relação com as minhas enteadas. Se eu não tivesse me posicionado do jeito certo, teria ficado todo esse caos. Então eu vou falar aqui essas 3 situações que aconteceram, como que eu me posicionei e o porquê. E também esses conflitos que a gente, que a madrasta, sente. A madrasta, pelo contrário, né, do que os outros pensam, a gente não é ruim, a gente não é egoísta. Eu falo assim por mim e por quem se identifica aqui com o que eu vou falar nesse vídeo. Às vezes a gente tem até medo de falar certas coisas para não afetar a relação do pai com a criança, da criança com o pai, certo? Então, partindo dessa linha de pensamento que você, assim como eu, quer o bem da sua família, você pensa no bem-estar das suas enteadas também, não é aquela mulher que tem ciúmes do pai, que não quer que as crianças venham na sua casa, não é essa madrasta que tem birra dos enteados, sabe? Partindo dessa linha de pensamento, me acompanha aqui. Qual foi a primeira vez que eu tive que me posicionar como madrasta, né, e como mulher? No início, eu e meu marido, a gente levava as crianças em vários lugares legais. Então, ele pegava elas um final de semana sim e um não. E aí, conforme a gente foi ficando, né, mais junto, a gente começou a morar junto, eu sempre pesquisava os lugares pra gente ir no final de semana. Então eu via restaurante, pizzaria, coisas que tinha espaço kids, via lugares legais pra gente ir. E ficou tão legal que elas quiseram vir todo final de semana. E começou a vir todo final de semana. E aí, durante a semana, a gente trabalhava, final de semana tinha as crianças, a gente não tinha um tempo só pra gente. E conforme isso foi sendo frequente, começou a afetar meu casamento. Porque durante a semana, eu e meu marido, a gente trabalhava, saía cedo, chegava tarde, as coisas de casa pra gente fazer, né, comida, enfim. E final de semana que a gente teria um momento ali pra nós dois, tinha as crianças. E aí com criança não é a mesma coisa, sabe? A gente precisa cuidar, a gente precisa, né, tá atenta ali nas demandas. As crianças vai comer, as crianças, né, enfim, tem que estar com elas ali. Não tem um momento só a gente de casal, não dá pra conversar, perde um pouco a privacidade. E eu fiquei com muito receio de trazer isso pra ele, porque eu pensava, poxa, mas é bom que elas queiram vir, né, que elas convivam mais, porque só vem final de semana, já é muito pouco. Só que eu também comecei a entender que elas só estavam vindo com tanta frequência por conta dos passeios, dessas coisas que a gente estava fazendo na época. E aí eu comecei a entrar nesse dilema, como que eu vou trazer isso pra ele, porque isso não tá legal e eu também não quero parecer egoísta.
Só que o que eu tinha que pensar? Que eu que ficava procurando os lugares pra gente sair, sabe? Porque o meu marido também tava cansado. Ele não fazia tanta questão, só que ele ia porque eu via lugares pra gente ir, levar elas e tal. E como elas não vinham todo final de semana, a gente saía. Só que conforme isso foi ficando frequente, ele também começou a ficar meio assim, né? Porque, gente, você vai numa pizzaria, você vai nos lugares, você sabe quanto que você gasta, né? E de casal já gasta, imagina com criança, né? Com família. Enfim, aí começou a ser muito frequente isso. E aí não tinha nem como eu levar isso, vamos parar de sair, porque não era ele que ficava procurando, era eu. Então eu comecei a parar de procurar, sabe? Amor, a gente vai ficar em casa esse final de semana. E não é que eu comecei a ser chata com as crianças, mas eu comecei a fazer coisas em casa. Então a gente assistia filme em casa, a gente ouvia música em casa, jogava jogos em casa. Começou a fazer essas coisas em casa. E isso também já foi melhor pra mim, porque eu não tinha que sair. E é legal sair, é legal passear. Só que quando a gente tá cansado, a gente quer um pouco ficar em casa, que é a nossa casa, que é nosso canto, né? Enfim, e aí conforme a gente cortou esses passeios, né, e começou a ter datas pontuais pra gente começar a sair e passear, elas foram parando um pouquinho de vir, né? Não foi sendo mais com tanta frequência e a gente começou a ter mais um momento pra gente. E não é que eu queria um momento com ele, gente, pra sair e ele só gastar comigo e não gastar com elas. E não era isso. Às vezes a gente ficava em casa o dia todo, entendeu? Só que ter esse momento mais quieta, mais na minha. Eu não tinha filhos na época. Quando a gente não tem filhos, às vezes a gente quer um pouco de paz. Com criança é mais difícil, a criança não quer dormir, a criança quer brincar, ela tem energia. Então isso já deu uma melhorada. Qual foi meu posicionamento nisso? Eu precisei falar? Eu precisei ser chata? Eu precisei? Não, eu só vi o que eu tava fazendo ali de errado, que eu que tava caçando, procurando problema, e parei de fazer. Então, a primeira vez que eu precisei me posicionar não foi com palavras, não foi com conversa, foi com mudança de atitude, de comportamento. Por quê? Eu que tava causando aquilo, eu que pesquisava os lugares pra passear. Então, eu só parei de pesquisar e comecei a trazer coisas legais pra gente fazer em casa. E passar mais tempo em casa e automaticamente eu consegui descansar, eu consegui ficar, sabe, quieta ali com meu marido um tempinho enquanto elas brincavam, enquanto viam um filme e enfim. A segunda vez eu precisei conversar, eu precisei trazer uma visão para não gerar um problema maior. Por quê? O que aconteceu? A gente tinha ido passar um final de semana na minha mãe e meu marido saiu para fazer fechamento da loja, a gente tem comércio aqui na minha cidade. E aí, nessa que ele voltou, ele saiu com a filha dele mais velha, eu fiquei com a mais nova na minha mãe, ela ficou brincando lá, enfim. E aí, nessa que ele voltou, ela tava no banco da frente e eu já ia ir embora, a gente já ia voltar pra casa. E aí eu entrei no banco de trás e a gente foi embora. Aquilo ali eu já fiquei meio assim, falei, isso pode dar um problema lá na frente. Aí tá. Mas tudo bem, né? Aconteceu, vamos lá. Aí, como eu sei, gente, que daí na próxima vez ela já, tipo assim, queria chegar mais rápido no carro pra ir no banco da frente. Aí, tem gente que vai falar que isso é picuinha de mulher, que é não sei. Não é, gente, não é isso. Mas a gente já vê que aquilo ali vai dar problema na frente. Entendeu? Porque na família, e eu falo isso não é só com as minhas enteadas, é até com a minha filha. A minha filha, ela tem o lugar dela aqui em casa pra ela dormir. Ela tem o lugar dela no carro. Cada um tem seu lugar. E as crianças também têm o lugar delas. Eu tenho o meu marido tem o dele. E aí, quando eu vi isso, eu chamei ele pra conversar. Não na frente delas, né? Mas quando elas foram embora, eu chamei ele pra conversar. E eu falei, olha, isso não é legal. Esse banco é o meu lugar. O meu lugar no carro. E tem mulher que vai achar que isso é picuinha, principalmente se for as mães que é revoltada com as madrastas. Mas não é, gente. Sabe por quê? Porque começa com uma coisinha boba. Nossa, que coisa boba, lugar no carro. Ai, que coisa boba, não sei o quê. Aí você vai juntando um monte de coisa boba, você vai ver só. É por isso que as madrastas ficam com raiva de enteado com raiva de madrasta. Porque começa a bagunçar tudo. Começa, não tem nada a ver isso, é coisa boba, né? E aí eu falei, amor, não é legal, esse é meu lugar no carro. Pensa só, ela não estava acostumada a andar na frente, ela nunca tinha andado assim, né? E aí começou a andar. Se acostumar assim depois pra desacostumar e voltar a ser como é mais difícil ainda. Vai causar um problema que vai dar mais problema depois pra resolver. Não precisa causar, então já vamos cortar agora. E falei pra ele, você gostaria que eu fosse, quando a gente andasse no carro, a minha mãe ou meu pai, meu padrasto andasse na frente e você atrás? Não ia ser legal. Tem coisas que ocasionalmente não tem problema, mas se passar
a ser frequente, isso vai se tornar um problema lá na frente. Então, gente, coisinhas pequenas que se você não se posiciona na hora que você tem que se posicionar, depois para você arrumar essa bagunça, é mais difícil ainda, tá? Enfim, e aí hoje em dia quando elas vêm, que eu não vou com meu marido buscar elas, que é na cidade vizinha, é longe, né, é 1 hora daqui até lá pra ir, pra voltar, elas podem vir no banco da frente, normal, só que quando eu vou junto, quando eu vou sair, quando a gente vai em família, eu tenho meu lugar no carro, elas têm o dela, meu marido tem dele, entendeu? E é isso. A terceira e última vez que eu precisei ter um posicionamento, pra você ver, né, em 5 anos, só 3 posicionamentos que eu precisei ter pra fazer as coisas ali irem pelo caminho certo. E é por isso que eu não tive muito problema com as minhas enteadas, porque sempre que eu cortava sempre pela raiz, gente, sempre cortei pela raiz pra não deixar virar uma bola de neve. A terceira vez, gente, foi cortar o contato com a mãe das meninas. Eu já comentei em outro vídeo dos erros que eu cometi, que eu peguei muita obrigação que não era minha, né? Não era meu papel de madrasta. E nisso chegou uma época que eu tinha um número da mãe e a gente se falava. Então qualquer coisa que as meninas levavam pra ela vinha e falava alguma coisa pra mim e começou a ficar nisso. E aí eu decidi que eu não merecia passar por isso, eu não precisava disso. Ela não tinha noção nenhuma do que acontecia dentro da minha casa. E enfim, eu ficava chateada com as meninas porque algumas coisas elas contavam e aí ela usava o que as meninas contavam meio que pra... não é debochar, é tipo usar o que as meninas falou e distorcer de um jeito pra provocar, pra dar alguma alfinetada, sabe, pra falar alguma coisa, enfim. Então, eu não merecia passar por isso, sabe? Eu não fiz as crianças, eu não tinha obrigação assim com as crianças. Elas vinham na minha casa, elas eram muito bem tratadas, até hoje. Eu faço o que eu posso, faço o que eu quero também, tá? Porque eu não agrado mais sem eu querer, por necessidade de querer aprovação, de querer carinho. Eu não sou mais essa mulher carente, né? Porque eu era uma menina no início do meu casamento e eu não sou mais assim. E, enfim, entendo que eu dou o meu melhor e elas gostam muito de mim e eu sei disso. Então, o que eu fiz? Eu bloqueei. Então eu não tinha mais esse contato, bloqueei e não preciso falar mais nada. O que ela quer resolver, gente, ela resolva com o pai, resolva na justiça. Enfim, não mereço passar por isso. Às vezes a gente precisa cortar o mal pela raiz. Às vezes não, sempre. Sempre a gente precisa cortar o mal pela raiz pra não virar uma bola de neve. Porque daí as meninas contavam, eu ficava chateada que as meninas estavam contando o que estava acontecendo em casa. Só que eu entendia que também, às vezes a mãe pergunta, as crianças às vezes contam também e vê. Se as crianças verem, uma coisa que eu percebi, se as crianças verem que, tipo assim, aquilo da briga, sabe? Parece que, não sei, também pode alimentar de alguma forma elas querem contar. Ou então, você fez alguma coisa que elas não gostou, chamou atenção, ou não deixou fazer alguma coisa na sua casa e elas contam alguma coisa porque sabe que isso pode dar alguma briguinha, que isso, sabe, umas coisas assim de criança. Eu já fui criança também, gente, eu sei o que é essa criança. Quando a criança não é toda 100% boazinha, não, tá? A criança, ela é intencional também. E aí eu cortei pra eu não saber, pra eu não pegar raiva, sabe? Pra minha família, quando elas estiverem aqui, a minha família estiver todo mundo junto, porque elas são minha família, de certa forma, a gente conseguir conviver bem. Então eu já cortei ele mal pela raiz. E aí, se você tá incomodada com algumas situações que parecem bobinhas, né? Como a situação do carro, que pareceu... Foi o mais bobo que eu tive que me posicionar, mas que eu vi que ia dar problema. Que parece bobinho, se posicione e fala, sabe? Mas fala de um jeito que você não ataque a criança, que você, sabe, não ataque o seu marido, e sim que ele entenda o seu lado. Você precisa trazer, olha, amor, e assim eu me sinto assim, porque eu gosto, eu gostaria, traz pra você, não ataque. E o homem, quando ele percebe que a mulher também, ela não tá ali sendo birrenta, né, de picuinha com a criança, enfim, e pensando no bem da família, no geral, ele consegue se posicionar melhor, sabe? Ele consegue entender seu lado, sim. E eu espero que ter aberto aqui um pouco da minha intimidade, da minha vida, tenha te ajudado a ver pelos exemplos, né? Pelas situações que eu trouxe aqui, a forma da gente se posicionar. Às vezes é com palavras e é com conversa difícil, sim. Às vezes é uma mudança de atitude que a gente tem, de comportamento, que já melhora muita coisa, você nem precisa falar nada. E às vezes é bloqueando. Brincadeira. Mas tem males que a gente tem que cortar pela raiz. Todos os males, na verdade. A gente corta pela raiz e isso já não incomoda. Muitas vezes a gente que é madrasta, a gente pega pesos que não são nossos, a gente assume papéis que não são nossos e isso deixa a nossa vida pesada e a gente não precisa disso, tá? Você não precisa tornar a sua vida pesada. Você pode ficar no seu lugar de ser uma madrasta legal, leve, carinhosa, respeitosa e enfim.
É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.